Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar hoje o vídeo desse top de ar inteiro que vocês pediram bastante por aqui, lá no Instagram também. Então nós vamos fazer esse modelo, é um top tipo cropped de ar inteiro. Vamos fazer nesse tecido canelado que ele estica bastante, tá? E aqui eu já tenho as alcinhas, os rolotês cortados para as alças. Eu ainda vou cortar os vieses para colocar no aro embaixo. Nesse modelo vamos usar um decote em V, que eu ainda não cortei ali, mas até tô mostrando aqui no molde, ó, que eu fiz uma adaptação, né, assim, de última hora. E ali eu não cortei ainda esse decote V para mostrar para vocês que vocês podem fazer, se não quiser colocar esse aro em V, colocar esse decote, vocês podem cortar assim reto e deixar ele inteiro, tá certo? Então, mas se quiserem, eu vou mostrar nesse vídeo fazendo com o decote V, tá bom? Nas costas, esse modelo vai ser feito com amarração, então eu cortei uma tirinha de amarrar aqui, que vai estar no molde também para vocês, né? Para quem quiser adquirir. E ele também poderia ser feito com um fecho, né? Então, se você não quiser colocar essa amarração, utiliza essa parte das costas e coloca um fecho ali atrás, só cuidando para deixar uma margem de costura ali para não ficar muito, para não apertar, né? Então, só aumentar um pouquinho ali a margem de costura, mas nesse modelo nós vamos fazer com amarração, tá bom? Falando sobre os aros agora, nesse modelo nós vamos usar esse aro que é o aberto, né? Eu encontrei aonde comprar esse aro, vou deixar na descrição do vídeo a loja que eu comprei, que chama Aviamento Básico. E porque assim, eu tô mostrando aqui que o aro que a gente tá acostumado a usar nos outros modelos é esse com o decote no meio mais alto. Mas para esse modelo, o aro aberto com esse meio mais baixinho é o mais indicado. Vocês veem que ele encaixa certinho ali na modelagem, né? Tem que fechar as pences e tal, mas é o aro que encaixa certinho ali. Nesse modelo também vou usar o aro V para colocar no decote e faremos os acabamentos ali com viés, tá? No decorrer do vídeo eu vou mostrando isso para vocês. Aqui então eu já deixei as alcinhas ali prontas em rolotê e agora a gente vai para a parte das pences. Então eu uso o molde ali para marcar, fazer uns risquinhos em caneta, né? Ou um pique mesmo, aonde vai a pence. E depois, e agora a gente vai começar fazendo essas pences, eu vou para a máquina e volto para mostrar para vocês. Então aqui eu já cortei ali o V no decote e agora a gente vai para a etapa de passar os elásticos no decote e nas cavas. Eu vou colocar aqui o forro, né, por cima do tecido principal e a gente vai passar o elástico embutido pelo lado do tecido principal, né? Eu vou passar aqui na máquina e mostro para vocês.
Agora, com os elásticos já passados, eu aproveitei também, já passei aqui na peça das costas, né? Vocês viram aí, tudo embutido, já desvirei um pedacinho. E agora nós vamos passar o viés aqui pro acabamento do aro V. Então, eu já cortei um pedacinho, tava testando aqui na máquina. Agora eu vou desvirar essa peça aqui, né? Pra gente já ficar pelo lado direito. E a gente vai passar o viés no decote pra depois fazer os acabamentos dele. Então, eu tô desvirando aqui, ali a parte do decote com elástico já fica com acabamento, e a gente vai passar o viés ali retinho, né? A gente passa ele retinho, para depois o aro dar o formato dele. Então, vou fazer isso agora na máquina e mostro para vocês. Finalizamos então a passagem aqui do viés para fazer o acabamento depois do aro, né? Aqui já fica com o acabamento no decote, a gente passa o aro e depois é só fazer um retrocesso ali para finalizar. Então agora eu vou desvirar essa peça de novo, cada lado aqui, pra gente poder colocar as alças. Então eu vou introduzir a alcinha aqui, vou desvirar também, vou desvirar os dois lados e a gente observa para colocar a alcinha pelo lado direito, né? Então, o lado direito da alça do rolotê fica virado para o lado direito do tecido da peça, do tecido principal que a gente estiver usando, tá certo? Nessa próxima etapa, a gente vai preparar a peça das costas. Então, aqui eu já passei os elásticos nas duas partes, então agora a gente vai colocar a alcinha das costas, né? O pedacinho de rolotê ali para colocar a alça regulável. Então, eu gosto de fazer dessa maneira, né? Eu passo o elástico inteiro e agora, com o molde, eu marco ali o local onde vai ser essa alça e abro um pedacinho da costura para introduzir esse pedacinho de rolotê atrás. Então, agora eu vou abrir o pedacinho dessa costura, vou introduzir o rolotê para passar a costura reta e mostro para vocês.
Aqui já estamos com um pouco adiantado, vocês foram acompanhando aí, né? Depois de finalizar a parte da alcinha das costas, eu já fiz uma costurinha de segurança aqui na base do top e também nas duas laterais, né? Agora a gente vai para a parte de passar o taquara. Então, como que nós vamos passar esse viés taquara para depois dar acabamento, né? Nós vamos passar ele com uma tirinha de viés separado. Quem me deu essa dica foi uma seguidora lá do Instagram, então eu vou mostrar, eu testei ela e vou mostrar aqui pra vocês essa maneira diferente de fazer, tá bom? Eu cortei eu vou passar o viés taquara aí por baixo e eu cortei uma tirinha de viés separado que a gente vai passar na parte pelo lado direito aqui da peça, cuidando para passar por trás aqui da lateral, né? Então a gente vai passar a tirinha de viés por cima aqui da peça com uma costura bem na beiradinha e vamos passar o taquara por baixo depois pelo lado avesso. Vocês vão ver com calma aí certinho no vídeo, tá? Em seguida, a gente vai rebater essa tirinha de viés por cima do taquara como se fosse uma costura de pespontadeira. Vamos fazer isso na máquina então para ficar mais claro para vocês. Finalizei, então, a costura aqui dessa tirinha, né? E agora a gente vai passar o taquara e a gente vai passar aqui pelo lado avesso. Então, virando aqui pro avesso, a gente vai passar o taquara, a costurinha dele, pelo lado do elastiquinho. A gente vai deixar ele pra fora mesmo, tá certo? Eu vou tentar virar aqui pra mostrar pra vocês, porque aí quando a gente virar a peça, a gente vai virar esse viezinho, vai rebater ali por cima, como se fosse a costura da pespontadeira que eu falei antes, tá certo? E a gente procura passar o taquara bem na beiradinha ali, nessa parte do avesso, bem na beiradinha, para não ficar aparecendo nenhuma costura depois pelo outro lado, tá certo? Vamos fazer essa etapa na máquina e eu vou mostrar para vocês.
Nossa peça está quase pronta, finalizamos aqui a colocação do viés taquara, né? Vocês foram observando aí passo a passo, a gente colocou a tirinha de viés do tecido, colocamos o taquara por baixo, depois rebatemos ela por cima. Essa minha costurinha, na verdade, ela não ficou muito proporcional, eu acabei deixando assim mesmo, porque era uma peça piloto, né? Mas o ideal é vocês fazerem o rebatido, as duas costurinhas bem centralizado, bem no meio, bem proporcional, para ela ficar bem parecida com a costura da pespontadeira mesmo, tá bom? Agora, nós vamos fazer a passagem do aro, eu vou mostrar passando esse aro aí por dentro pra vocês e depois também passando o aro V por dentro do decote também. E depois faremos os acabamentos, os retrocessos ali nas pontinhas do aro, das 4 pontinhas ali, pra dar acabamento. Nas costas, nós colocaremos essa tirinha que vai ser feito com amarração, então eu vou fechar ela na overlock, vou finalizar ela ali pra vocês também. Se vocês quiserem, podem fazer com fecho essa parte, tá? Só deixa ali uma margem de costura para vocês poderem virar, né? 1,5 centímetros ali para fazer o acabamento do fecho, ou, né, podem fazer com a amarração que nem eu vou fazer aqui. Por fim, também montaremos as alcinhas reguláveis, faremos os acabamentos dela ali, e aí a nossa peça vai estar finalizada. Para finalizarmos aqui a tirinha que vai amarrar nas costas, eu já costurei ali um pedacinho dela, uns 4 centímetros aproximadamente, e agora a gente vai introduzir a lateral dentro dessa tirinha que vai amarrar. Então, a gente deixa a costura ali bem no meio, para ela ficar do avesso, né? E é importante observar, na hora de encaixar essa lateral por dentro, colocar também a parte do avesso, para que fique junto com o lado da costura, que é o avesso também. Então, a gente tem que deixar o lado direito para baixo ali, encostando no lado direito da amarração, e o avesso também encostando no lado aqui da costura, que vai ficar no lado avesso, tá certo? A gente introduz essa lateral aí dentro, ajeita direitinho para a costura ficar no meio, e passa uma costura reta ali para fechar e para finalizar tudo.
Agora aqui, para terminar de fechar essa tirinha de amarrar, a gente volta lá para overlock para passar o restante da costura até onde conseguir ali naquele buraquinho e desvirar, tá certo? Mas como eu já tô aqui na reta, vamos aproveitar que eu vou fazer os retrocessos da acabamento aqui na parte do aro. Então, das duas partes do aro aqui do taquara e também ali no decote V, e também montar as alcinhas reguláveis. Todos os acabamentos finalizados, vocês foram acompanhando aí todas as partes de costura. Agora eu vou desvirar essa parte de amarração, observando que quando eu terminei a costura de fechamento, eu coloquei a costura de fechamento no meio para que ela ficasse no avesso, tá certo? E aí passei uma costurinha ali na reta para fechar a pontinha. Agora eu vou desvirar com a tesoura mesmo, ali pelo buraquinho que a gente deixou, e esse buraquinho, vocês podem fechar ele na reta depois ou deixar aberto mesmo, por ele ser bem pequenininho e tá só na parte de amarrar nas costas, tá certo? Então, esse é o nosso top finalizado, top de aro inteiro, com esse aro mais aberto, com amarração nas costas, com alcinha regulável e com pence. Também o detalhe de decote V no meio para dar mais um charme para a peça, certo? Meninas, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha aí ajudado quem estiver precisando desse passo a passo, e até o próximo vídeo.